Olá, gente, Márcio Francisqui retomando as atividades do canal, né, depois de muito tempo sem postar nenhum vídeo. Hoje trazer para vocês aqui questões sobre tendências pedagógicas, né, mais precisamente sobre a tendência pedagógica de Paulo Freire. Vamos lá, vai ser um vídeo bem rápido aqui, uns 2, 3 minutinhos só para iniciarmos aqui. Nós temos aqui esta questão, por exemplo, uma questão aplicada pela Fundação Getúlio Vargas, né, na CODER, acho que é isso da Bahia, que é um órgão lá da Bahia, para analista pedagógico, para analista, né, pedagogo aí. Então, segundo o Cipriano, hein, que é um monstro aí da avaliação, né, no livro de Filosofia da Educação, apresenta as características e diferenças entre as tendências pedagógicas na prática escolar. Na página 64, descreve o papel da escola na perspectiva de uma dessas tendências. Assim, quando se fala em educação em geral, diz-se que ela é uma atividade onde professor e alunos, mediatizados pela realidade que aprendem e da qual extrai o conteúdo de aprendizagem, atinge um nível de consciência dessa mesma realidade, a, a fim de que nela atuarem, a fim de nela atuarem no sentido de transformação social, tá? Não precisaria nem você ler todo esse enunciado, se você fosse aqui para o final, que diz: assinala a alternativa que apresenta a tendência dessa pedagogia, cujo inspirador e divulgador foi Paulo Freire. Quando a gente olha aqui Paulo Freire, a tendência pedagógica de Paulo Freire, já tem no canal aqui vários vídeos, né? Inclusive um que falei sobre o que é a tendência pedagógica de Paulo Freire. Então a letra A seria tendência liberal tradicional? Não é. Paulo Freire não é dessa tendência. Seria tendência liberal renovada progressista? Também não é. Isso aqui lá da escola nova, né? Seria o modelo tecnicista, a tendência liberal tecnicista? Não. Seria a tendência progressista libertadora? A tendência pedagógica do Paulo Freire, ela é sim classificada dentro das tendências progressistas. Então, seria a tendência progressista crítico social dos conteúdos. Isso aqui é Libânio, né? Crítico social dos conteúdos é mais alinhado aí ao Libânio, por assim dizer, não a Paulo Freire. Então, podemos dizer que a resposta correta seria a tendência pedagógica progressista. Existem tendências pedagógicas que são progressivistas, que estão lá na Escola Nova, e existem tendências pedagógicas que são progressistas, né, que são mais revolucionários nesse sentido aí, tá? E aqui a de Paulo Freire é a tendência pedagógica definida por Paulo Freire, a tendência pedagógica progressista libertadora. Beleza, vamos lá para outra questão, que já matamos essa aqui. Sobre ainda o mesmo órgão, o mesmo cargo, a mesma prova, nós temos o famoso educador brasileiro Paulo Freire publicou o livro Pedagogia do Oprimido, que também já tem no canal, falei sobre isso, em 2005, no qual abordou a concepção, aí tem um tracinho aqui, da educação como instrumento da espaço. Criticava o modelo de educação que se tornava um ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o educador aí tracinho, e assim o saber é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber. Assinala a alternativa cujos itens completam corretamente as lacunas do fragmento acima. Então, sem mais delonga, vamos pegar aqui os fragmentos. Então ele escreveu a Pedagogia do Oprimido, no qual abordou a concepção seria aqui, só pode ser uma dessas, né? Ou bancária, ou liberal, autoritária, determinada, nada disso. Só pode ser uma dessas questões. Então, a primeira resposta a gente marcaria a educação bancária, que é um tema muito falado por Paulo Freire. Ele faz uma crítica em cima dessa educação bancária, onde o professor deposita lá, depois vai colher, tá? Vai sacar depois a imagem de um banco, né? E aí com juros e correções monetárias. A segunda abertura aqui é a lacuna, então no qual abordou a concepção bancária, vamos colocar aqui a parte da letra A, da educação como instrumento da. Então essa educação bancária é um instrumento de quê? Da opressão, da autonomia, da dominação. Poderia ser dominação, mas
não casaria aqui com a ideia principal, que é a ideia de bancário. Então, seria a ideia aqui da concepção que trabalha como instrumento da opressão, né? Então, nós continuamos na letra A, onde, e aqui nós temos a última lacuna, né? Criticava o modelo de educação que se tornava um ato de saber, de depositar, em que os educandos são os depositários e o educador é o depositante, né? Aquele que realmente vai lá e deposita o valor, né? o ensino, o conhecimento, e depois ele tenta colher numa avaliação, na vida e tudo mais, tá? Então, a resposta correta seria letra A. Nós temos aqui, então, a outra questão, Sebrasp, SEDUC de Alagoas, 2021. Com relação ainda, aqui estamos falando de Paulo Freire, com relação ainda à tendência pedagógica libertadora, cujo maior representante foi Paulo Freire. É o maior representante porque existem outros pesquisadores, outros estudiosos que também defendem essa perspectiva, tá? Então ele é o maior representante, né, o expoente máximo dessa corrente. Então julgue o seguinte: o mais importante para a educação proposta por Paulo Freire, foque no mais importante, já destaquei aqui, são os conteúdos. Conteúdos é bom, mas assim, é importantíssimo, sim, muito importante, lá no tradicional, lá na tendência crítico-social dos conteúdos. Mas aqui no Paulo Freire, esses conteúdos que são pré-determinados pelos currículos do sistema, eles não são bem vistos, né? Eles são vistos como estando carregados de profundas ideologias. E aí o sujeito tem que tentar se livrar dele. Por isso que o livrinho se chama lá Pedagogia do Oprimido. Não é uma pedagogia criada para o oprimido, mas uma pedagogia que é criada junto com o oprimido e para aquele oprimido, né? Não é alguém que cria de cima para baixo, mas é construído aquela pedagogia para aquele oprimido. Ele mesmo construiu juntamente ali, e aquilo ali vai ser usado para a realidade dele, e não algo que vem imposto de cima para baixo, como se diz, como os currículos que já são determinados, pré-determinados pelos sistemas de ensino. Então aqui a resposta correta seria basicamente que, com relação a essa tendência, cujo maior representante, o mais importante seria os conteúdos pré-determinados pelos currículos do sistema de ensino, pois eles enriquecem o saber popular. Essa questão estaria erradamente errada. Então marcaríamos aqui nessa questão de alternativa, certo e errado. Essa aqui seria uma alternativa errada, porque se busca construir esse conteúdo a partir da vivência do aluno, tá? E isso é um pilar, né? E não baseado em questões que são realmente que venham impostas, pré-determinadas para ele. Beleza, basicamente é isso aí, né? Aqui voltando à atividade do canal, decidi postar esse vídeo rapidão aqui sobre essa tendência pedagógica, que é bastante interessante. São questões que a gente não deve errar na prova, né? Valeu aí, qualquer coisa deixa nos comentários aí, e aí esperamos aí até o próximo vídeo aí. Valeu, fui!